Oi, que a paz de Cristo reine em cada coração. Passando por aqui para compartilhar o significado de alguns versículos da Bíblia, mas antes eu gostaria de fazer uma oração pelo avivamento. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, nessa manhã linda, Senhor, eu quero louvar, exaltar o Teu nome, na beleza da Tua santidade. Quero agradecer por mais esse dia, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela minha família querida, pelo Ministério Avivar, pelos meus amigos, pelo privilégio e a honra de Te conhecer e Te servir. Deus, eu Te louvo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. De uma forma especial, Senhor, eu quero rogar a Ti pelo avivamento do Brasil. Ó Deus, aviva a Tua obra no meio dos anos, aviva os corações, a começar em mim, Senhor. Coloca no meu coração o desejo de buscar a Tua face, de jejuar, de orar, cada vez mais, cada vez com mais intensidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas, meus erros, meus lapsos. Perdoe os pecados dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares. Perdoe os pecados da comunidade Avivar, porque muitas vezes, Senhor, pensamos nos afazeres do dia a dia, nas demais coisas, e deixamos, Senhor, para ler a Tua palavra e orar em segundo plano. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, no meu coração, coloca no coração dos meus irmãos, da comunidade Avivar, o desejo de buscar a Tua face diariamente, de ler a Tua palavra, de obedecer à risca, em nome de Jesus. O que o Senhor nos apresenta na Tua palavra é o caminho de santidade, Senhor, que é o caminho do avivamento. Deus, eu rogo a Ti, nessa manhã, nesse dia, de uma forma especial, pelo avivamento. Abençoe Teus avivalistas, Senhor, os que o Senhor já escolheu e já chamou para ser avivalista, e os demais que o Senhor ainda vai chamar, porque eu tenho certeza que o Senhor está ministrando, o Senhor está tocando em corações, em nome de Jesus, que essas pessoas venham ser receptivas à Tua voz, Senhor, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Ó Deus, há uma necessidade urgente e extrema do avivamento, Senhor. Sem o avivamento, Senhor, essa realidade do mundo está como um vale de ossos secos, de Ezequiel capítulo 37. Senhor, o mundo está um caos, uma desordem, a quantidade absurda de pecado. E eu sei que o Senhor está triste com essa realidade. Por isso o Senhor afirmou que pretende avivar e que a única saída é o avivamento. Sim, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Rogo a Ti por esse avivamento. Ó Deus, no Teu povo, independente da nomenclatura, da placa, onde tem o Teu povo reunido na cidade de Irecê, na Bahia, no Brasil e no mundo todo. Aviva, Senhor. Aviva a Tua obra, aviva os corações, em nome de Jesus. Coloca no coração dos líderes, Senhor, esse compromisso e responsabilidade diante do Senhor, para que eles possam, assim, ministrar sobre avivamento, falar sobre a importância do avivamento, despertar o povo para orar por avivamento.
em nome de Jesus, um avivamento coletivo, Senhor, que possamos assim clamar, a começar em mim, na vida dos meus irmãos, da comunidade Avivar. Abençoe cada um da minha família, Senhor, que a tua graça alcance cada um. Guarda meus familiares, guarda os familiares dos meus irmãos, dos amigos, dos que estão em Irecê e dos que estão distantes. Ó Deus, de uma forma especial eu rogo a Ti, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, nos desperta, Pai, em nome de Jesus. Reaviva, Senhor, o espiritual, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, as bases espirituais, em nome de Jesus. Derrama o Teu amor sobrenatural conforme o Senhor tem prometido. Que as pessoas sejam atraídas, impactadas pelo amor, porque é assim que vai começar esse avivamento, Senhor. As pessoas conhecerão o Senhor exatamente como o Senhor é. O Senhor quer apresentar a Tua essência perfeita, o Teu caráter, e isso é lindo demais. Oh Deus, apressa-nos, Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Apressa-te, Senhor, com o avivamento e desperte o povo para orar exatamente por isso, Senhor, porque é uma necessidade urgente e extrema, meu Deus. O mundo está um caos, Senhor. Oh Deus, venha nos socorrer, aviva-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de compartilhar e de ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, que foi até o Senhor colocou no meu coração para me explicar diretamente na Bíblia. Mas antes eu vou compartilhar só um trechinho mesmo do meu livro, O Clamor de Mordecai. Aí você poderia dizer, Cléia, eu não quero saber, não, mas eu quero compartilhar. E por quê? Porque eu fico comparando alguns textos com a minha história, com a minha vida. E combina muito. O livro está me ajudando nesses dias difíceis para mim, porque não é fácil. Você poderia dizer, como assim não é fácil, Cléia? A sua vida parece assim maravilhosa. E é. Minha vida é uma bênção, uma maravilha. Muito simples, como é possível ver. Mas o que tem de extraordinário é a presença e a intervenção de Deus na minha vida. Isso é uma bênção, uma maravilha. Mas a responsabilidade é muito grande, o chamado de Deus para a minha vida, e muitas vezes eu me sinto infantilizada demais, então isso gera uma luta interna muito grande, e não é fácil. Algumas vezes eu já fiquei um pouco triste, já quis deixar de gravar vídeo em um determinado dia, um pouco assustada, várias vezes eu fiquei assustada e eu não nego para você, porque eu fico assustada até com um grito, se alguém levanta a voz eu já fico assustada. Eu tenho isso de me assustar facilmente. Aí eu vou, oro a Deus e Deus traz conforto ao meu coração. Mas eu fico assustada com tudo que está acontecendo, com o que vai acontecer, com o que eu já sei que vai acontecer, porque Deus me conta, me prepara. Então esse livro ele me ajuda. A Bíblia me ajuda, a orar me ajuda, mas esse livro tem partes que combinam demais comigo. E aí eu gostaria de compartilhar hoje um trechinho bem pequeno mesmo, que daqui a pouco também eu vou para Avivar, Leco já vem me buscar, e eu vou fazer esse vídeo aqui, porque Deus colocou no meu coração, que eu deveria fazer, e eu quero obedecer a Deus à risca. E esse trechinho aqui fala exatamente sobre o que está acontecendo. O subtema é uma batalha espiritual para uma vitória espiritual. Vou ler, tá bom? Eu creio que a maior batalha que Esther enfrentou naquela situação foi a guerra que se levantou dentro dela. Olha como combina com o que eu estou falando agora mesmo. Uma batalha espiritual na qual as forças celestes e demoníacas estavam ativamente envolvidas. Ela teve de tomar a decisão de humilhar-se e tomar cada grama de força espiritual que possuía para permanecer fiel em meio à batalha. As forças das trevas tentam impedir-nos de nos humilhar, porque o inimigo conhece o poder de uma vida submissa, pronta a executar os comandos das Escrituras e a palavra de Deus. O inimigo se enfraquecerá contra você, se você decidir crer no poder de Deus. Amém? Eu creio, eu tenho uma fé no meu coração, viva. Ele irá tentar mantê-lo longe do acesso à autoridade espiritual, que é garantido pelo emprego de medidas práticas e uma postura humilde. Juntamente com a batalha espiritual, pessoal que Esther enfrentou naquele momento crítico, também estava em curso uma batalha igualmente real pelo futuro do povo escolhido de Deus. O testemunho da aliança de Deus com seus eleitos estava em risco.
Olha como combina com tudo que está acontecendo. As forças das trevas levantaram um assalto completo e extremo contra a nação judaica, esguichando através do maligno Ramã, e procuraram manter Esté e qualquer outra pessoa incapaz de impedi-lo. Ao decidir agir, ela se colocou no centro de uma batalha que era muito maior do que sua própria vida. Exatamente. Desculpe. Toma só um pouquinho de água. Deus a havia posicionado para este momento crítico, e ambos, o céu e o inferno, assistiam para ver qual seria a resposta de Esté. Consideradas as circunstâncias dos dias de Esté, unicamente como uma batalha contra o maligno Ramã, seria subestimar grosseiramente a realidade. A guerra de Esté era tão antiga quanto as gerações. Era uma questão de varrer o testemunho da fidelidade de Deus na terra. Guerra que assola a humanidade até os nossos dias. Guerra que assola a humanidade até os nossos dias. A palavra de Deus nos fala sobre nosso adversário, o diabo, que anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Para lutar as batalhas espirituais, nós, assim como Esté, devemos lutar com armas espirituais. Essas batalhas simplesmente não podem ser vencidas apenas com a capacidade humana e suas estratégias. É necessária a intervenção divina e apenas os humildes reconhecerão essa verdade. Utilizar as estratégias de Deus por suas intervenções, ou seja, pela mão do próprio Deus. A estratégia ela deve ser usada. Deus é um Deus estratégico. Ele mesmo deu estratégias a Esté da Bíblia, e ele dá para mim também as estratégias, mas é interessante usar aquilo que Deus inspira para fazer ou que ele diz diretamente, e não estratégia humana, e não com a sabedoria humana, com a lógica do homem, e muito menos agir pela emoção. Uma cultura de oração. Deuteronômio capítulo 6 proporciona-nos um quadro relativo à força da comunidade judaica ao longo das gerações. A história de um povo comprometido com o estilo de vida de oração na glória do Templo de Salomão e em meio aos horrores de Taus Sheria de Hitler. Por séculos, o único lema acima de tudo, o clamor de um povo tem sido: ouve ao Senhor. O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Deuteronômio 6:4. Para judeus, oração sempre foi tanto clamar aos homens quanto clamar a Deus. Ao mesmo tempo em que é uma palavra de exortação à comunidade, também um apelo ao Altíssimo. Clamar a Deus é o mesmo que clamar aos nossos próximos e a orar pelos outros. Amém. Se não incitarmos o povo a agir, não poderá haver uma vitória sobre o maior inimigo de todos, a falta de oração. Mas quem é que mais pode incitar? Quem tem acesso a muita gente, os pastores, os líderes, os avivalistas que Deus está chamando e despertando. Se esse povo que está com o microfone nas mãos ignora esse fato, não clama, não jejuma, não incentiva o povo para fazer, e fica ministrando outros assuntos que são importantes, tudo é importante, o ensinamento é importante, mas nesse momento, o mais importante é o avivamento mesmo, é o próprio Deus que fala que essa é a avaliação do próprio Deus. Então, é por isso que eu tento muito chamar a atenção no sentido dos líderes, nesse sentido. Você, gente, tem acesso a falar com muita gente, estão em congressos, falando com multidões. Custa tirar 5, 10 ou 15 minutos para falar sobre o avivamento, para clamar nesse sentido? Não custa. E qualquer igreja abre esse espaço, gente. É o avivamento. É a necessidade urgente e extrema para o nosso povo. Amém? O maior inimigo de todos, a falta de oração. Aqui é um subtema para terminar. Aqui, ó. Essa parte eu até marquei com a florzinha, a parte que eu gostaria de ler.
Conforme a ordem de Deus, as famílias hebreias instruíram seus filhos pela manhã, à tarde e à noite, a terem um estilo de vida de oração em suas comunidades. Quando se levanta, quando se deita, o povo judeu ora pelos outros. Se eles tivessem mantido esta realidade e vivido a cada dia, baseados nessa verdade, ninguém poderia resistir e todas as nações à sua volta fugiriam de sua presença e os temeriam. Se eles abandonassem esse chamado e buscassem seguir seus próprios caminhos, eles cairiam nas mãos dos seus inimigos até que buscassem a face de Deus novamente. Ser judeu é praticamente ser uma pessoa de oração. A nação israelense dos dias de Esté havia caído nas mãos dos babilônios, os quais foram conquistados pelos persas liderados por Ciro, o Grande. Quando Esté enviou a convocação para todo o reino da Pérsia, para que se unissem em oração e jejum, embora vivesse num país estrangeiro como consequência de sua prévia desobediência, ela esperava que eles fossem responder. Ela confiava que seria sim por causa da sua história em comum e da sua cultura de oração. Eles entenderiam a importância do chamado e se mobilizariam em um exército de oração conforme foram designados para ser. Amém? Olha o que está escrito no marca-texto. Assim, o amor é o mais importante vínculo que estabelecemos com alguém que é muito precioso para nós. É só até aqui, só um trechinho. Olha o que ainda falta ler. Aí eu estou compartilhando só as partes assim, que chamam mais a minha atenção e que eu vejo que é um aprendizado para mim e para vocês. Que eu tenho certeza que tem gente que Deus fará com que esse vídeo chegue até determinadas pessoas. Observe que eu não costumo pedir like, nada disso, porque eu não tenho o objetivo de chamar a atenção de A, B, C. Eu não tenho o objetivo de gente, de reconhecimento e aplauso humano. Não. O meu pensamento é mesmo assim, agradar o coração de Deus. Deus aprovar a minha atitude aqui na terra. É Deus ficar feliz comigo. O meu pensamento é sempre assim. Então, para mim não faz diferença. Cléia, você não agradou a fulano. Não é o que a pessoa está querendo ouvir. Não, mas não importa. Isso para mim não faz diferença. Eu sinto muito fulano, A, B, C, D, E, F. Se a pessoa não gostou do assunto, porque tem exortação, eu sempre exorto, eu aconselho, eu não passo a mão na cabeça, eu não concordo com o erro, eu tenho esse jeito bem verdadeiro de ser. Mas se você não gosta e também não é obrigada a gostar, é só não acompanhar o vídeo. Basta não abrir o vídeo, não acompanhar, porque de fato e de verdade eu vou continuar exortando, porque essa é a vontade de Deus. A pessoa tem que ser verdadeira. Tem que falar a verdade, com jeitinho sim, eu sei que eu preciso treinar mais, falar com jeitinho, que eu reconheço que eu sou muito dura, eu já até falei aqui, né? Algumas vezes eu sou muito dura, eu estou orando a Deus para Deus moldar o meu interior, né? E tirar essa forma, muitas vezes, de me expressar com dureza. Mas que eu devo falar a verdade, eu devo, porque Deus quer isso, Ele já me falou, fale a verdade. E quem não aceitar e tentar te prejudicar, eu serei o teu escudo. Ou seja, Deus não aceita que ninguém toque em um fio de cabelo meu. Então, a minha realidade é essa. Eu tenho que falar a verdade. Deus me dá o discernimento, sabedoria, espírito de sabedoria e revelação. Me revela a Bíblia, a palavra de Deus, os mistérios de Deus nas páginas da Bíblia. Quer que eu explique a verdade. E se alguém tentar contra a minha vida, primeiro tem que derrotar Deus. Será que alguém consegue derrotar o Criador dos céus e da terra, o Deus da Avivá? E ele faz questão de lembrar, o Deus da Avivá, o Deus da Avivá. O Ministério Avivá é consagrado a Deus. E ele faz questão de mostrar que é Deus na Avivá e que é Deus na minha vida. Então, por isso acontece dessa forma. Eu sei que não agrada a todo mundo, eu sei que tem gente, Cléia, você foi muito dura, ou você fala sobre um assunto, você está revisando o mesmo assunto. Claro, a aprendizagem ocorre por meio da repetição, tem que revisar mesmo. Considere o fato que tem pessoas que Deus vai chamar depois para a história, e a pessoa não vai voltar a ouvir todos os vídeos, então tem que relembrar alguns fatos sim, tá bom? E principalmente depois do Covid, da vacina do Covid, que muita gente teve assim, dificuldade com a memória, falhas, lapsos na memória, e aí é importante revisar. Inclusive agora mesmo, eu vou ler um trecho da Bíblia e já vou revisar alguma coisa. E Deus quer que eu explique diretamente na Bíblia alguns mistérios. Eu peguei aqui minha Bíblia
Primeiro eu vou explicar para você a história da compra desse livro aqui, olha. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Pertence a Cléia Duão, 11/1/2013. 11/1/2013, pertence a Cléia Duão. Agora a história da compra desse livro. Foi assim, eu viajei para a Feira de Santana, acho que eu fiquei 2 dias lá, para fazer as compras dos materiais escolares para Avivar. A compra para 1 ano. E eu viajei com meu esposo, Gog, e a esposa de Gog, os 4 no carro. Gog ia dirigindo o carro. Se eu não me engano, o carro era dele, eu não tenho certeza, mas eu sei que ele dirige muito bem, ele não bebe, é responsável para dirigir. E nós ficamos 2 dias em Feira de Santana. Para economizar mais, para comprar o material para 1 ano todo, material para uma escola particular, muita coisa, compramos tanta coisa que sobrou um pouco para o próximo ano, eu me lembro. E aí foi assim que eu comprei esse livro. Inclusive foi Gog que me levou até a livraria. Disse assim, tem um lugar aqui que você vai gostar, Cléia, porque eu amo livros e ele sabe disso. E entrou nessa livraria. Eu fui diretamente procurar um livro que falava sobre Esther. Ele viu eu procurando, eu comprei esse livro na presença dele. Ele viu eu procurando. E aí falei sobre Esther, ele sabia toda essa realidade de Esther, eu sempre falava, a vida de Esther, a história de Esther. Deus me falou isso, Deus me comparou com essa personagem, me comparou com uma rainha. Deus está falando que ele me chama para reinar. Eu sei disso, eu tenho certeza, até porque as 12 promessas que Deus ministrou uma por uma para mim, está falando de partes da história da minha vida, do que vai acontecer. E a primeira promessa diz que eu conquistei o coração do próprio Deus, e eu sei disso pela forma que ele me trata. É possível cativar Deus, sim. Deus tem sentimentos e emoções e é possível uma pessoa cativar Deus. Jó também chamou a atenção de Deus. Deus disse, viste meu servo Jó, chamou a atenção. A Bíblia não diz que ele cativou. Noé achou graça aos olhos de Deus. Achou graça. Então, sim, é possível o ser humano, sim, chamar a atenção de Deus. E Deus me fala que eu cativei, eu conquistei o coração do próprio Deus. Isso é lindo demais, não é verdade? Então eu, pensando demais em Esther, na história, eu fui e comprei esse livro. E aí ele me levou nessa livraria. Eu comprei também outras coisas para a Escola Avivar, mas o primeiro que eu peguei foi esse livro aqui, que tem me ajudado muito. Fica aqui a minha gratidão, né, em relação à pessoa de Gog, que ele já fez coisas boas. Ele realmente já fez coisas boas, já ajudou, já abençoou. Eu lembro ele chegando na Avivar e falando, bom dia, flor do dia. Então, muitas vezes ele era simpático com as pessoas, educado, algumas vezes até carismático, mas muitas vezes também muito arrogante e prepotente. Inclusive lá foi assim, eu lembro que Lico carregava sacolas. Lico é gentil, romântico, educado. Lico é do tipo que abre a porta do carro, convida para ir na rua comer um lanche, pega na mão, chama para tomar um sorvete. Então ele tem esse jeito assim, romântico e apaixonado. E lá eu lembro que eu ficava assim, um pouco admirada, né? A forma carinhosa que ele me tratava e a forma que a esposa de Gog era tratado. Ele não era assim gentil na nossa presença. E eu cheguei a comentar com o Lico lá, falei, amor, como é que ela aceita ser tratada assim? Olha o jeito, às vezes o jeito impaciente que fulano, eu falei o nome de Gog, né? Que ele tem nome mesmo. Aí fulano trata. Aí eu falei para ela mesmo, eu estava no carro com ela, eu falei, fulana, como é que você aceita ser tratada assim? Ela disse, não, ele tá nervoso agora, mas ele já vai ficar calmo. Porque eu já sofri tanto, fui criada na roça, já sofri tanto. Então ela parece que aceita. Uma pessoa meiga, calma, mansa, extremamente educada. Inclusive eu fui professora da filha mais velha de Gog, quando ela tinha 5 aninhos de idade, no grupo 5. Eu fui a professora dela em uma escola particular muito boa da cidade de Irecê. E eu era professora e ela, a filha mais velha, que hoje ela é mãe. Gog tem uma netinha muito linda. Então, ao falar assim sobre isso dói um pouco, fico com o coração apertado, mas Deus quer que eu fale. Ele falou há algum tempo atrás, fale sobre, dê uma ordem direta, fale sobre o trajeto de Gog, como foi. Não, esqueci a palavra, eu até falei lá na roça, mas na roça tinha um galo cantando lá perto. E também eu me lembro que eu falei só as referências bíblicas, as referências que o próprio Deus me mostrou na Bíblia. Tem outras referências que eu não citei lá no vídeo, que está falando sobre Gog. Inclusive, tem estudante de escatologia que estuda na Bíblia e acha que está falando do anticristo.
Tem gente que acha que o anticristo é Gog, Gog é o anticristo, porque Ezequiel 38, 39 tem semelhança muito grande com Apocalipse e com os textos que falam de Gog e do anticristo. Tem texto que não aparece o nome nem Gog, nem a besta, aí a pessoa fica sem saber. É o que eu falo sempre. Tem texto na Bíblia que você só vai entender, só vai explicar se Deus te revelar, como o que eu vou explicar agora. Só se Deus te revelar. Então, a Bíblia fala muito, muito de Gog. Gog é famoso nas páginas da Bíblia. Mas a expressão Gog aparece mais em um versículo no livro de Apocalipse e Ezequiel 38, 39. Fora isso, aparecem textos que estão falando do passado e do futuro. São capítulos de dupla referência. Tem capítulo da Bíblia que fala de 2, 3 situações, 2, 3 personagens. Inclusive, tem uns capítulos na Bíblia que fala claramente como se estivesse falando do próprio Satanás, né? E fala do diabo mesmo, da queda de Lúcifer. E tem alguns versículos dentro do contexto que está falando de Gog. Foi Deus que me apresentou o texto e Ele que me falou assim. Eu não estou falando para você aqui a minha opinião, o meu ponto de vista. Cléia, você pensa assim? Não, esqueça a Cléia agora. Deus pensa assim e me falou. Eu estou simplesmente repassando. Deus me revela os mistérios, os segredos do coração de Deus. De fato, de verdade, eu tenho acesso ao coração de Deus. E eu já provei isso aqui. Não tem como duvidar que está óbvio, claro. Eu realmente entendo muita coisa. Deus, ele é muito gracioso comigo, no sentido de me dar sabedoria espiritual, discernimento das coisas espirituais. E eu realmente entendo isso. Então, Deus já me falou qual será o mês da morte de Gog. Ele me disse o nome do mês, mas deixou opcional. Ou seja, se eu quiser falar, e eu não quero falar, que isso dói em mim. Eu não quero falar, mas ele me falou o mês que ele vai morrer. Agora eu vou explicar um versículo para você entender como é que Deus revela os mistérios. E esse versículo Deus quer que eu exponha aqui. A Bíblia diz: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, representa um grupo de pessoas, o mar grande representa um grupo de pessoas, e o monte santo e glorioso, ou seja, o belo e santo monte, em outra tradução, que é avivar, o belo e santo monte. Mas chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra, mas morrerá e ninguém o socorrerá, em outra tradução. Daniel 11:45, pode ler lá, Daniel 11:45. Comparem as 5 traduções, você vai encontrar isso, mas morrerá e ninguém o socorrerá. Eu falei para você que foi Deus que falou que vai matá-lo. Se você me perguntar, Cléia, e o que acontece se ele contratar 5 guarda-costas? Ele pode contratar 10, Deus manda alguém para matar os guarda-costas também. Deus já decidiu, o juiz da história bateu o martelo em relação a isso. Ele de fato falou com todas as letras, vai matar sim, exterminado o mapa. E aí eu me lembro que ele disse assim, fale sobre o legado de Gog. Essa palavra legado, e eu cheguei a falar na roça assim rapidamente. Viu que eu falava quase chorando, um pouco nervosa. É porque dói em mim falar sobre isso, pois se eu conheço a pessoa e de fato, de verdade, eu já presenciei situações e a pessoa fazendo o que era certo. Ele nem sempre fez tudo errado. O problema maior de Gog foi alimentar orgulho e inveja no coração. Ele é muito orgulhoso, é tão orgulhoso que não adianta tentar aconselhar. Logo quando Deus me revelou Ezequiel 38, o comecinho revelou que ele era Gog, eu escrevi várias vezes sobre isso, eu também falei. Ele sabe que é Gog e em nada se arrependeu. É como uma besta que emerge do mar, o anticristo escatológico. Sabe que é e continua sendo, e não faz nada para mudar. Ao contrário, quando alguém vai tentar abrir os olhos, começa a perseguir a pessoa. E aí Deus decidiu intervir nesse sentido, porque eu sei que não é fácil saber que representa esses personagens, mas se é verdade, tudo está acontecendo aqui em Irecê, esse cenário profético, e assim provando, mostrando na Bíblia, explicando o significado, sabe que é, e a pessoa continua sendo, começa a perseguir a quem tenta te exortar. Não faz sentido isso. Você tentar prejudicar a quem tenta abrir os teus olhos. É natural você se aborrecer, porque a pessoa chamou a atenção de uma forma muito dura. Eu sei, você pode falar isso, pode dialogar, e a pessoa pode escolher melhor as palavras, mas ficar com raiva e perseguir, porque a pessoa tentou abrir os teus olhos para o teu bem. Gente, exortação é bíblico. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos disciplina, Deus corrige, Deus permite situações assim. Nós devemos disciplinar, orientar, aconselhar, porque senão a pessoa vai mais ainda pelo caminho largo. Tem que tentar falar, não é por aí não, e eu provo na Bíblia, eu explico o significado palavra por palavra. É incrível isso, gente, sabe? Eu fico com dó, eu até choro de pena, mas eu não posso, tem coisas... Deus não me deu um martelo, Cléia, o martelo na tua mão, não. Deus é o juiz, o martelo está na mão dele, eu não posso bater o martelo.
Mas eu posso explicar o significado, eu compreendo as coisas assim, de uma forma assim, incrível mesmo. Então eu tento abrir os olhos, mas eu não posso dar a última palavra, não. Deus é o autor da história, Deus é o autor da história da minha vida. Ele dá a última palavra, eu não. Deus me usa assim como uma espécie de protagonista, né? Assim como a Esther da Bíblia, a vida de Esther, a história de Esther, a minha vida e a minha história. Então eu posso decidir algumas coisas, ele me deixa decidir, tem coisas que ele fala, observe, avalie, ele mesmo quer saber minha opinião, Deus quer saber o meu ponto de vista, Deus trata amigo assim, Deus trata amigo considerando o ponto de vista. É interessante demais quem somos nós, polvinho, vermezinho de Jacó, e Deus considera o ponto de vista, meros mortais. Eu me sinto tão pequena, tão minúscula perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão querida, tão amparada, tão protegida, porque Ele me fala essas coisas e me faz sentir assim. Mas se dependesse de mim mesmo, eu já teria desistido há muito tempo. Porque teve um tempo, na verdade, que parece que o inferno todinho reuniu para tentar fechar as portas do Ministério Vivar e tentar prejudicar. É impressionante como tem gente que tem inveja dessa escolinha. É uma simples escolinha. Imagine o que Deus vai fazer através da Vivar, de que Ele já falou que vai. E gente tentando destruir, tentando prejudicar, tentando manipular. É impressionante, gente. E eu só orando, Deus, e Deus decidiu intervir. Quando decidiu, está intervindo mesmo, de uma forma assim incrível e espetacular. É extraordinário o que está acontecendo na cidade de Irecê e na minha vida. Agora eu vou ler aqui, vou explicar o significado, tá bom? Rapidinho, pelo menos em 2 textos, porque eu não tenho como explicar tudo o que a Bíblia fala sobre Gog. Mas Deus quer que eu explique alguma coisa, eu preciso obedecer. Primeiramente eu vou explicar esse aqui, linguagem metafórica, tá bom? Ezequiel 28, do versículo 8 até o 10. Se você quiser ler comigo, tá bom? Ezequiel 28, de 8 a 10, diz assim: Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Os mares aqui significam as pessoas. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão dos que te transpassam. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Deus me disse que aqui está falando da morte de Gog e sobre o orgulho dele. Diante daqueles, ele vai falar ainda, diante da morte, diante dos assassinos, ele vai falar que é Deus ainda, porque ele se sente um Deus. Assim como o anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2, ele está sentado no trono de Deus, ou seja, na igreja evangélica, querendo parecer Deus, ou seja, como se fosse o próprio Deus, ou seja, quer dar a última palavra. Tenta até o último instante a manipular e a enganar, não se arrepende com nada nesse mundo, porque o anticristo é o dono do 666, que significa o ápice da soberba humana, independente de Deus, em oposição a Cristo. É o significado do 666, é a identidade secreta da besta. Então ele se sente um Deus também. O orgulho humano faz isso. Ele acha que ninguém vai tirar ele da posição, ninguém vai colocar enfermidade nele, ele não vai sentir dores terríveis. Então ele pensa assim, né? E continua, enquanto conseguir falar, abre a boca para enganar. Aí está o problema, porque o orgulho, terrível. E de Gog fala isso aqui, aí Deus mostrou esses 3 versículos dizendo que aqui fala da morte de Gog. Deus já determinou, Deus vai exterminar ele do mapa mesmo. Misericórdia, que dor, gente, que triste, Senhor. Deus tem misericórdia dos familiares, dos irmãos, dos amigos, porque quem mais sofre é a família. E mais, e ainda disse que ele vai morrer sem salvação. Deus falou para mim que ele vai morrer sem salvação. Da morte dos incircuncisos morrerá, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Acaso dirás diante daquele que te matou, eu sou Deus? Tu és homem e não Deus. Ou seja, quando Deus decide que é matar, é porque não existe nenhuma outra forma de arrependimento mesmo, gente. Não tem como. Se Deus não exterminar, ele vai continuar fazendo mal, assim como Saul, até o último instante da vida dele. Saul morreu com inveja de Davi. Saul morreu mal, orgulhoso. Ele era um rei. Tem gente que, porque tem uma posição muito alta aqui nessa terra, pode influenciar muita gente, usa para o mal. Né? Muita gente faz isso. É terrível demais. Agora eu vou ler um pouquinho aqui Isaías 14, alguns versículos, tá bom? Isaías 14, 4 diz: Então proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: Como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. A cidade dourada aqui está falando da cidade de Irecê, na Bahia.
A Bíblia fala muito de Irecê, viu? Muito. Não aparece o nome Irecê, mas Deus já me mostrou. Belo e santo monte do Senhor é o ministério Avivá de Irecê. O versículo 11 diz: já foi derrubada na sua sepultura a tua soberba, com o som de tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Aqui é sobre Gog também, que Deus ministrou para mim. A linguagem metafórica, muitas vezes o capítulo da Bíblia está falando de 2 ou 3 personagens, 2 ou 3 períodos da história, tá bom? O versículo 15 até o 20 diz assim, Isaías 14, de 15 a 20 diz: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura, como um ramo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Isso aqui, Deus me falou com todos eles, está falando de Gog. A metáfora aqui é para comparar com a pessoa de Gog. O versículo 23 diz: e farei dela uma possessão de ouriços e uma terra pantanosa. Varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Ezequiel 38, 39, por exemplo, lá fala claro, é um oráculo contra Gog. Lá diz: eis que sou contra ti, ó Gog, filho do homem, profetize contra Gog, chefe de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal é uma linguagem metafórica. Nós não devemos interpretar o pé da letra, é apenas para complementar o texto, para dar sentido ao texto. Então ele é líder, chefe, ele é cabeça, porque ele comanda vários outros pastores. Pastores, eu estou falando mesmo do sistema religioso, dentro da esfera religiosa. É pastor de ovelhas e comanda vários outros pastores. Dos demais pastores, tem uns que têm uma certa sensibilidade, tem um mesmo que eu conheço que tem o dom do ensino, mas por estar ao lado de Gog, próximo a Gog, sempre vai ter que seguir ser submisso, porque Gog construiu o templo, ele está acima dos outros, entende? Não só de Irecê, de algumas cidades próximas de Irecê também, ele comanda congregações, e a igreja principal, que é na cidade de Irecê, um templo enorme, que ele construiu, claro, não com dinheiro dele, mas administrando e com doações, enfim. Ele sabe administrar muito bem, tem muita facilidade, eu não chamo de sabedoria, esperteza. É uma pessoa muito esperta. Ele se acha sábio, mas a Bíblia mesmo diz que ele não é. Ele é esperto, muito esperto. É diferente de sabedoria. A sabedoria só tem quem teme ao Senhor. E ele perdeu o temor de Deus há muito tempo. Então fica claro em Ezequiel 38, 39, o oráculo. E eis que sou contra ti, ó Gog. Ezequiel 39 já começa repetindo. E eis que sou contra ti, ó Gog. O próprio Deus é contra. Deus deu tempo a Gog. Deus deu oportunidade a Gog. Exortação. Mas ele não se arrepende com nada no mundo. E diante dos assassinos dele, ele ainda vai pensar assim, Deus, você vai pensar isso diante de teus assassinos? As pessoas que estarão diante dele para matá-lo, porque Deus disse, e quem vai mandar o povo matar? O próprio Deus. Ele me falou, Deus falou, vai mandar gente matar e exterminar Gog. Assassinos, ladrões, pessoas sanguinárias, pessoas perversas, mandadas pelo próprio Deus. Então Deus vai exterminar, vai ter essa morte. E eu não vou ver ninguém morto no caixão. Olha, eu sinto muito. Eu estou orando pelos familiares, pelas pessoas, pelos irmãos em Cristo, mas eu não vou. Eu não me sinto bem ver um cadáver dentro de um caixão. E principalmente eu sabendo de tudo isso. Já não é fácil ficar sabendo, imagine ver. Ver para quê? Já não vai ter mais o que fazer, entende? E eu não vou. Quem quiser considerar isso como falta de consideração, olha, eu não me importo, mas eu não vou, eu não me sinto bem. E eu fiquei um tempão só pensando sobre duas pessoas que eu vi no caixão, fiquei um tempão com a imagem na minha memória, né? Eu sou muito frágil para essas coisas, mas o que eu posso garantir, eu vou continuar orando pelos familiares, por Magog, que eu sei que tem gente de Magog que ama a Deus, que conhece a Deus. Do grupo Magog, nem todo mundo deixa se levar. Então eu oro a Deus pedindo, Senhor, abra os olhos, que essas pessoas não deixem ser manipuladas. Porque eu acredito que até o último suspiro, Gog vai ainda fazer o mal. Ele tenta prejudicar o ministério avivado de várias formas. Deus me conta detalhes do que ele faz. É terrível demais mesmo, justamente porque
A inveja virou uma patologia. Ele tem inveja patológica. Ele é um narcisista oculto, perverso, do mais perigoso que tem. Então, assim, ele escolheu isso. Ele escolheu e decidiu isso, porque ele conhece a palavra, é pastor de ovelhas formado, tem cursos, né? Então ele tem todo o conhecimento teórico, mas desprezou a Deus e converteu-se ao si mesmo, ao seu próprio orgulho. Muita gente pensa que Ezequiel 38 está falando da batalha do Armagedon, porque tem texto que fala da ceia das aves. É porque tudo acontece na mesma cidade e praticamente no mesmo período da história. Mas Gog e Magog, tanto que Gog e Magog não tem os 666. Eles não defendem a ideologia calvinista, eles não são calvinistas. Eles não têm. Então, fala de batalhas diferentes que acontecem praticamente no mesmo período da história e tudo na mesma cidade. Irecê, na Bahia, né? Que é onde moram esses personagens. Então, eu vou parar só até aqui, porque estou de saída agora, eu vou trabalhar na Escolinha Vivai, tanto que eu falei rápido. Quando eu falo assim rápido, né, eu acho que não dá para entender direito, eu peço desculpas, é que eu estou com pressa, já vou sair, hoje eu tenho muita coisa para organizar na Avivá. Tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, ore pela cidade de Irecê, ore pelo avivamento. Mais uma vez eu te peço, me perdoe pela minha forma, às vezes, dura de exortar. Eu estou buscando em Deus melhorias nesse sentido. E eu sei que eu preciso exortar e aconselhar, mas preciso fazer com mais doçura e amor. Assim como eu não gosto que ninguém fale de forma grossa comigo, de forma dura, de forma seca, eu também não devo falar assim. Então, se eu falei de forma dura, me perdoe. Mas eu preciso falar a verdade. Deus quer que eu explique o legado de Gog, né? Para depois que acontecer isso tudo, o povo vai voltar esse vídeo, ver que é tudo verdade, porque Deus quer credibilidade e confiança para com o Ministério Avivá de Irecê. Ele quer mostrar que a Avivá é dele. É sobre o projeto Pequena Luz, que ele quer que implante na cidade de Irecê. E esse avivamento só vai chegar depois que implantar. Depois que implantar, antes disso o avivamento não vem. E Deus decidiu que quer começar a Irecê mesmo. Essa transformação do planeta Terra deve começar na cidade de Irecê mesmo. A limpeza deve começar em Irecê mesmo. É uma decisão de Deus. Então eu te peço, em nome de Jesus, perdoe o meu jeito infantilizado, duro demais de ser. Eu vou melhorar. Em nome de Jesus que eu estou orando a Deus, e Deus é um Deus que molda, Deus molda o caráter, Deus, ele tira essa dureza e coloca sensibilidade e amor. Eu conheço o Deus que eu sirvo e sei que isso é possível. Então, eu quero te pedir, reforça as orações pelo avivamento, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito obrigada pelo seu carinho, atenção, muito obrigada pela paciência e principalmente pela sua amizade. Saiba que eu considero por demais, demais. Como é bom receber e querer bem os amigos. Como é bom receber e querer bem os amigos. Eu valorizo demais a amizade sincera e verdadeira. Valorizo demais a amizade do próprio Deus, mais do que qualquer uma. Mais do que qualquer uma de Deus. Mas pessoas aqui na terra que Deus escolhe, que Deus considera, que Deus respeita, que teme a Deus. Eu valorizo demais ter amizade com essas pessoas. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Coraçãozinho para todo mundo que ama a Deus e que teme a Deus. Tchau.